Nós estamos nesse exato momento ultrapassando a CNN. Ontem a gente ficou quase o triplo da CNN. Gente, isso aqui não é número de audiência para a gente celebrar, achar lindo, bonitinho, não. Isso aqui é para mostrar para quem ainda tem dúvidas o que realmente o povo está querendo. Não teríamos uma audiência enorme se as pessoas não quisessem a liberdade de Bolsonaro e dos presos políticos. É porque a imprensa abandonou o seu quase sagrado dever de falar a verdade, ou simplesmente falar o que vê. Quando você fala baseando-se na conta bancária, aí você vai dizer que houve golpe, você vai dizer que essas pessoas eram extremamente violentas, ou que elas estavam acabando com o Estado Democrático de Direito. Dentro daquela perspectiva que o Marx já trouxe aqui. Tá, e se essas pessoas fizessem o tal do golpe, eles iam fazer o que no dia seguinte? É o crime impossível. O Marx já explicou isso aqui várias vezes. A nossa audiência, ela cresce, e esse número ainda está atrasado, tá? Porque nesse horário, agora, nesse exato momento, 12h36, o número da live aqui agora é de 20 mil. Então vai atualizar ali, tá? 19.457, é de mais de 20 mil. Isso só no YouTube, fora o X. A vitória da nossa audiência não é nossa, minha, do Lacombe e do Marx. É vitória do povo que está dizendo: eu quero Bolsonaro livre. Eu quero as vítimas do 8 de janeiro livres. Chega de tortura, chega de sequestro, chega de tirania. É por isso que eu estou trazendo esses números para vocês, para que vocês entendam. São vocês que estão falando isso para toda essa imprensa maldita. Essa imprensa quase satânica, que está rindo da cara de pessoas inocentes que estão dobrando o joelho, pedindo a Deus misericórdia para não serem condenados de um crime que eles nunca cometeram e não ficarem encarcerados ao lado de criminosos, assassinos, estupradores e ladrões. É inadmissível uma imprensa olhar para isso e se curvar diante do STF, se curvar para Dilma Mendes, se curvar para Alexandre de Moraes, se curvar para Lula, se curvar para Lewandowski, se curvar para o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, que vazou informação da polícia para atrapalhar a operação contra o narcotráfico. É inadmissível uma imprensa se curvar diante de pessoas tão horríveis, tão maléficas. O povo brasileiro tem as suas discordâncias entre si, a tal da direita tem discordâncias entre si. Estamos unidos, mesmo com as nossas discordâncias, unidos pelo fato de que nós queremos que essas pessoas sejam libertadas. Essa corja, essa imprensa maldita, esses políticos e ministros do STF que querem essas pessoas presas, se orgulham e riem da nossa cara, dizendo que ainda querem melhorar o salário, essas pessoas precisam ser presas imediatamente. Elas é que devem estar encarceradas, não essas pessoas inocentes. Não foi a TV Caracol realmente que o Chaves fechou, mas eu busquei aqui, a pesquisa me apresentou em 2010, mas eu acho que antes disso ele fechou outros. Mas são 6 canais oficialmente fechados pelo Hugo Chávez ainda, tá? Não pelo Nicolás Maduro. RCTV Internacional, RCTVI, então Rádio Caracas Televisão Internacional, e também pegou, quem mais? Aqui. Ritmo Som, Momentum, América TV, American Network e TV Chile. Foram todos canais fechados pelo Hugo Chávez na Venezuela. Essa TV Caracol tem em vários países, né, de língua espanhola na América Latina. E é bom lembrar, né, que nós temos projeto de timeline em espanhol. Nós estamos em conversa, a gente não tem como ficar conversando muita coisa aqui com vocês, mas nós temos projeto de timeline em espanhol, sim, para ajudar os nossos irmãos. Porque eu não vejo essa luta que nós estamos batalhando, Lacombe, Max, e você que está nos assistindo, eu não vejo como uma luta apenas do Brasil. Os nossos inimigos estão unidos. Maduro está unido ao Lula, que está unido à esquerda do Chile, que está unido à esquerda da Argentina, que está unido à esquerda do Equador, que está unido à esquerda da Bolívia, que está unido à esquerda do Peru, que está unido à esquerda do México. É o Foro de São Paulo. Nós não podemos batalhar essa guerra sozinhos.
Nós precisamos do Milei, precisamos do José Cássio no Chile, precisamos do Bolsonaro livre, precisamos do Bukele em El Salvador, precisamos do Trump nos Estados Unidos. É uma luta que não é inglória. É uma luta difícil, mas não é inglória. É uma luta por Deus, pela pátria e pelas nossas famílias. Bom, deixa eu dar as notícias aqui. Eu estava aprovando o título de corte. A gente faz de tudo aqui ao mesmo tempo, cara. Mas vamos lá para as notícias. Essa é a principal de hoje, a gente não tem como escapar dela, inclusive não dá para escapar dela logo na abertura, né? Que é a decisão do Gilmar Mendes, que é o decano do STF. O que significa isso? Ele é o ministro mais antigo da corte hoje, há mais tempo na corte, e ele decidiu, da cachola dele, né, que apenas a Procuradoria-Geral da República pode iniciar processo de impeachment contra ministros do Supremo. A loucura do cara é tão grande que essa decisão dele em liminar, ela suspende trecho da lei de 1950, a lei do impeachment, né, a lei da responsabilidade, né, que previa a prerrogativa para qualquer cidadão brasileiro, você, Alan, eu, Max, qualquer um poderia, inclusive aquele dossiê Moraes, que tem lá, você pode acessar, dossiemorais.com.br, né, foi todo impresso, transformado num livro desse tamanho, quase 1000 páginas, e isso vai gerar um novo pedido de impeachment do Alexandre de Moraes. Mas pela decisão agora em liminar, por enquanto, do Gilmar Mendes, não, só a PGR agora pode pedir impeachment de ministro do Supremo, né? Fora isso, ele também determinou que para que esse pedido seja aceito, são necessários 2/3 dos senadores, né? O voto de 2/3 dos senadores e não maioria simples, 41, né? Passa a ser 54, se não me engano, os 2/3, né? Que é outro absurdo. Ele está inventando lei da cachola dele, ele não é legislativo, ele está simplesmente mudando tudo, mudando as regras do jogo, claro, para beneficiá-lo, para beneficiar os seus colegas, para reagir antecipadamente a um resultado que pode ser desastroso para eles nas eleições do ano que vem para o Senado, né? Se a oposição hoje levar a grande maioria do Senado, obviamente as chances de haver um processo de impeachment contra um ministro do STF, principalmente Alexandre de Moraes, principalmente Gilmar Mendes, principalmente Dias Toffoli, né, Carmen Lúcia, essa turma, e aí vão os outros, Cristiano Zanin, que acabou de chegar, mas também já dá para enquadrar nisso, Flávio Dino, todos eles têm ali motivos para responderem a um processo de impeachment. Então, o que o Gilmar Mendes está fazendo é isso, está blindando todo mundo ali, porque a PGR é deles, né, não só pela presença do Gonê, mas a gente sabe como funcionam essas coisas, né? Mas com o Gonê ali, então, nem pensar, né? É claro que a oposição no Senado já reagiu, mas reagiu, vou ser muito sincero, reagiu com muita timidez a isso. Eu acho que o Davi Alcolumbre já tinha que ter convocado uma reunião agora de emergência, reunido todo mundo e dado um basta nisso de uma vez. Não dá para ficar parado aguardando novos acontecimentos. A hora é agora, já passou do ponto, mas a reação do Senado precisa ser imediata. Então, os senadores que se manifestaram basicamente disseram o mesmo, que o Gilmar está querendo reescrever a Constituição e blindar os seus ministros. Nenhum ministro do STF até hoje sofreu processo de impeachment no Congresso e nos últimos 6 anos, infelizmente, ali 2 mandatos como presidente do Senado do Rodrigo Pacheco, com o Davi Alcolumbre, agora Davi Alcolumbre de novo, eles engavetaram mais de 70 pedidos de impeachment, de afastamento de integrantes da Suprema Corte, né? Então, mesmo assim, está aí Gilmar Mendes querendo modificar a lei dos crimes de responsabilidade para dificultar ainda mais. Já é difícil, ficaria quase que impossível a gente ter a tramitação de processos de impeachment contra ministros do Supremo. Como é que esse caso chegou ao STF, que é outro absurdo completo também, por meio das tais arguições de descumprimento de preceito fundamental, as ADPFs, né, que foram ajuizadas pela Associação dos Magistrados Brasileiros, a AMB, e Partideco, esse Solidariedade. E a alegação é de que são necessárias regras mais rigorosas para pedir o impeachment de um ministro da Corte para evitar perseguições políticas.
É tipo assim, Loucura. vamos blindar vocês para que vocês não sofram perseguição política e possam vocês próprios tocarem a perseguição política. É algo incrível Eles isso. têm que ter um monopólio da perseguição A política. perseguição política é exclusividade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí o André Marcília, né, que é advogado constitucionalista, tem todo o meu respeito, disse que a liminar de Gilmar Mendes é inconstitucional, é uma afronta ao Senado e ao princípio da separação dos poderes. Ele ressaltou que a prerrogativa para promover impeachment de ministro é apenas do Senado, é o que consta na Lei 1079 de 1950, e, sobretudo, na Constituição. A Marcília colocou lá, artigo 52 da Constituição diz que compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar os ministros do Supremo Tribunal Federal, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Aí a gente fica se perguntando, quer dizer, o Procurador-Geral da República, então, também passa a só poder ter um processo de impeachment contra ele, se ele próprio pedir? Porque, vai tirar a prerrogativa do Senado de pedir impeachment de ministro do Supremo. E não só do ministro Supremo, mas do PGR também e do AGU também, do Advogado-Geral da União. O PGR, então, também só pode sofrer processo de impeachment se ele próprio pediu o seu próprio processo. Cara, é uma doideira. E aí o Marcília afirma que o STF tenta se blindar, é o que eu já expliquei, de uma futura legislatura do Senado que possa finalmente lhe impor limites. A Corte não abre mão dos poderes extraordinários que recebeu daqueles que disseram só desta vez. Adorei o texto do Marcílio. Sabe aquela história? Não, olha, isso é contra a lei, isso é inconstitucional, isso é abusivo, isso é arbitrário, mas é por uma boa causa. Agora pode. Agora já não pode mais. Até segunda-feira, lembra, Carmen Lúcia? Não, censura realmente é proibido pela Comércio. Mas até segunda-feira, a gente só não sabe qual segunda-feira, mas até segunda-feira. Então, na minha opinião, ou o Davi Alcolumbre hoje se manifesta oficialmente, né, e convoca lá uma reunião, né, uma sessão, em desagravo ao Gilmar Mendes, a decisão deles, e bota para quebrar o negócio, ou, desculpem, a tirania do STF vai durar um bocadão. Um bocadão. Pois é. E, assim, o artigo 52 é claríssimo, né? Está escrito privativamente. Né? Tá aí, ó. Deixa eu colocar aqui meu óculos, senão não enxergo. Mas tá aí, ó. Privativamente, compete privativamente ao Senado Federal processar e julgar presidente e vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza. Processar e julgar ministros do Supremo Tribunal Federal ou membro do Conselho Nacional de Justiça, no CNJ, e do Conselho Nacional do Ministério Público, o Procurador-Geral da República e o Advogado-Geral da União nos crimes de responsabilidade. Ou seja, é privativo. Não tem como você querer me dar uma interpretação disso. É claríssimo. Você vê que são até poucas palavras que são utilizadas. É o que o Lacombe falou. Mas calma aí, então se você está tirando esse poder do Senado, né, e botando o PGR, você vai tirar os outros também. Agora só o PGR pode denunciar a AGU e a si mesmo está revogado o inciso 2 do artigo 52 da Constituição Federal, é isso? Não, eu acho que deveria explicar. Eu acho que isso deveria ser explicado. Porque, assim, o que está claro, gente, primeiro, vamos lá, tem uma análise bem interessante para se fazer aqui. Teve uma confissão de culpa nessa ação do Gilmar Mendes. Primeira coisa, por que agora, né, mudar o impeachment? Ele já tinha dito que queria mudar a lei do impeachment, lembra? Sim. Então essa história de que a DPF, não sei o que, do PSOL e dos magistrados, não cola. O Gilmar Mendes já tinha dito que queria mudar. A grande mídia já tinha vazado
a preocupação de Alexandre de Moraes e outros ministros, que ela não falou quem era, sobre a possibilidade da direita ter maioria no Senado em 2027. E que isso poderia levar ao impeachment do Moraes e de outros ministros. E que isso era uma grande preocupação do Moraes e de alguns ministros no STF. Então você teve primeiro essa preocupação, depois o Gilmar Mendes vindo a público e falando que tinha que mudar a lei do impeachment, e agora o Gilmar Mendes comete a maior das inconstitucionalidades já feitas, tá? Mudando a regra na cara dura, né? Ao que ele não tem poder para fazer isso, tá? O Gilmar Mendes não tem poder para fazer isso. A lei, a Constituição, o regimento interno, o que quer que seja, não dá poder a ele de tirar poder do Senado Federal. E aí ele vai e muda. Então está claro, muito claro que isso está sendo feito porque o Gilmar Mendes tem medo, e outros ministros da STF também, de que a direita tenha maioria no Senado em 2027. Mas ele joga aonde? Esse poder? Ele joga no PGR. O que isso significa para mim? Que o Gilmar Mendes não tem medo de que a direita vença as eleições presidenciais. E nem do Senado. Nem Do Senado ele ainda tem um pouco de medo, porque ele tirou o poder do Senado, né? Mas por que ele jogou no PGR? Porque agora, se um presidente de direita for eleito, fica muito mais fácil de fazer o impeachment. De pautar o impeachment do ministro. Basta indicar um PGR. Basta indicar o PGR. Isso significa o seguinte, que ele tem medo zero de que um candidato de direita seja eleito. Como que ele sabe disso? Ou seja, ele sabe que Não, um eles estão candidato achando- de direita não será eleito. O Alan já falou disso, foi ontem, né? O pessoal até ficou revoltado. Eles têm a certeza de que não vão deixar o poder. Mas como que ele sabe disso? Essa que é a questão. Como é que ele Ele sabe que o Eduardo... disso porque é o que estão falando de mim aqui de novo, de inocente. Ele sabe disso porque o Banana do Davi Alcolumbre até agora não falou nada. Você vai pegar ali 3, 4, 5 senadores de oposição que foram lá dar uma entrevistinha dizendo isso é um absurdo, não pode ser assim. Mas como que ele E ficou sabe... por isso mesmo, Lacombe, gente, pelo como amor que de ele Deus. sabe que um candidato de direita não vai vencer a eleição? Aí a gente não pode falar aqui neste horário, neste canal. Não, Uhum. mas eu posso questionar. Pode, Você entendeu? pode. As pessoas não são burras. Manipulação da campanha, isso a gente acho que pode Não, falar. as né? pessoas não são burras, Socorro. É porque fraude Porque- não é só mudança de votos. né? Porque Vamos se deixar ele claro quer isso. tirar poder do Senado, porque ele tem medo do Senado ter maioria de direita em 2027, e ele dá o poder para o PGR, é porque ele não tem medo de que o PGR seja escolhido pela direita depois de 2027. Significando que não vai haver um presidente de direita. Exato, para mim é muito claro isso. Sim, não precisa ser o gênio da geopolítica, da ciência política, para entender essa jogada do Gilmar Mendes. Só que está muito claro para mim que ela é uma confissão de culpa. É uma confissão de culpa. Ele está dizendo que nem o Eduardo Bolsonaro, nem o Flávio Bolsonaro, nem a Michele Bolsonaro vão ser eleitos. Ele já está adiantando para nós o pleito, o resultado do pleito. Érica Belfort, por causa das caixinhas mágicas. Por causa delas e da campanha. A gente viu como foi a campanha em 2022. né? E eu tenho certeza que vai ser pior essa de 2026. Lembra quando eu falava que os políticos estavam parados, não estavam fazendo nada? Pois bem, o que acontece? O Partido Novo está conseguindo fazer algo que os políticos do PL, sejam eles vereadores, prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, senadores, os políticos do PL estão absolutamente amarrados e sem fazer absolutamente nada. Nada. Alguns, com raríssimas exceções, estão fazendo algumas coisas, mas são aqueles mesmos nomes que você já sabe de sempre. Os outros estão quietos, tranquilos, curtindo a vida, pegando jatinho, pegando carro com a gasolina paga com seu dinheiro. O vereador Rodrigo Marcial, né? Rodrigo Marcial, ele fez um pedido de impeachment e divulgou o vídeo. Olha isso aqui. Esse aqui é o maior pedido de impeachment da história. Eu estou falando do dossiê Moraes em formato de papel, materializado. A gente saiu da internet
e trouxe num livro só todos os abusos detalhados de Alexandre de Moraes. Nós estamos falando de mais de 800 páginas nesse documento, trazendo o que Moraes fez de errado, o porquê que ele tem que sofrer impeachment de acordo com a lei brasileira, da Constituição brasileira. E não é só isso, nós temos também 68 mil assinaturas validadas de brasileiros que não aguentam mais, como eu, como você. A gente tem, finalmente, num documento, o fim da tirania de Alexandre de Moraes. Eu vou levar isso aqui para Brasília e conto com o teu apoio para que lá nós tenhamos a assinatura de muitos deputados e senadores, para que finalmente a gente possa pôr ordem na casa e o Brasil possa sonhar novamente em ser um país livre. Em Brasília, impeachment a partir de amanhã. Olha, bonito, romântico, legal, mas a verdade nua e crua é que os políticos do Novo já entenderam que o PL é um partido horroroso e não há uma pessoa que me convença do contrário, que Valdemar é canalha, que o Valdemar está fazendo de arranjos estaduais é uma porcaria, que o Valdemar não está preocupado com o Bolsonaro, que não está preocupado com as vítimas do 8 de janeiro. E aí, o menino, sim, parabéns, é isso mesmo. Rodrigo Maciel, parabéns, é isso que tem que ser feito. No dia seguinte, todo o vídeo dele virou purpurina. Purpurina, Plaft. E eu tô falando o que aqui o tempo todo? Não temos mais eleições. Não temos mais eleições. Não, gente, não tem mais nem burocracia estatal mais. Isso é regime. Eu tô falando num tom tranquilo, não tô gritando, não tô xingando, para chegar até nos ouvidinhos dos mais educadinhos. A turma do fone. Cara, eu tô aqui, ó, tô falando tranquilo. As pessoas que mais me odeiam, discordam, falam esse Alan, fala demais. Tô falando aqui, ó, bem educadinho. Não tem mais instituição, filho. Acorda. Cara, o menino conseguiu publicar um vídeo numa noite. De manhã o vídeo dele virou purpurina. Eu tô falando que a única coisa que deve ser feita agora é pela liberdade dos presos políticos. Buzinaço, manifestação. Até romântico o que ele falou. Saímos das redes sociais, imprimimos e levamos. E vamos levar amanhã. Aí ele tá no avião, indo para Brasília, notícia dos jornais. Atropelado por uma liminar do Gilmar Mendes. Vocês estão entendendo que não tem outra coisa a se fazer agora a não ser lutar pelos sequestrados? A gente não dá para engolir o sequestro e falar assim, não vamos aguentar um pouco porque a gente vai conseguir ganhar a presidência, porque a gente vai conseguir ganhar o Senado. O Max acabou de explicar. Eu vou desenhar aqui para você que está me assistindo. O Gilmar Mendes, ao colocar o impeachment do ministro na mão do PGR, e só o PGR pode fazer, inclusive, o próprio impeachment, e o PGR é indicado pelo presidente da República, o Gilmar Mendes está dizendo o seguinte, eu sei que o presidente de 2026 não será quem você deseja. É isso. Gilmar Mendes confessou isso. E não adianta tentar colocar senador, porque eu já coloquei o negócio na mão do PGR. O Gilmar Mendes está fazendo um favor para a direita brasileira. Ele está dando um favor à direita brasileira. Ele está dando o laudo médico do Brasil. Você está querendo colocar esparadrapo, você está querendo colocar band-aid, e eu vou te dizer uma coisa, vocês estão na UTI. Vocês estão querendo colocar metiolate. Vocês estão na UTI. Eu estou há 5 anos no exílio avisando isso. Basta você fazer uma pesquisa no Twitter. Coloca assim, Alan dos Santos, voto nulo. Quando eu falei que as eleições seriam fraudadas, 2022. Nós estamos em 2025. Eu estou há 5 anos no exílio. Em 2022 eu falei que haveria fraude nas eleições de 2022. A galerinha ficou brabinha comigo na internet, me xingou de tudo quanto é nome e disse que eu estava fazendo campanha para voto nulo. E eu não tô falando de MBL não, tá? Tô falando de MBL não. Fizeram campanha. Agora, óbvio,
a maioria das coisas que eu falo, elas só podem ser validadas pelo menos com 1 ou 2 anos depois. Fazer o quê? O que eu estou falando vai ter gente que só vai entender em novembro de 2026. E vai ter gente que só vai entender em janeiro de 2027. Agora, para que esperar de agora até novembro de 2026 ou janeiro de 2027 para dizer ao mundo que nós temos sequestrados? Nós temos pessoas no cárcere que foram sequestrados e estão sendo torturados por um tirano ligado a narcotráfico. Para que esperar? Se nós temos o Trump dizendo que vai combater os narcotraficantes. Eu quero que saia um relatório da Polícia Militar de Santa Catarina que desminta o que eu falei, que a nova estratégia do narcotráfico da América Latina é enviar a droga por Santa Catarina e outros portos brasileiros, mas sobretudo Santa Catarina. Eu quero que um militar, policial militar, um comandante militar venha me desmentir em público. Fala que eu estou querendo like, porque eu vou mostrar números, dados, inclusive dados de inteligência. Duvido alguém falar que a minha análise sobre a rota do narcotráfico por meio de Santa Catarina, onde JBS e Alberto Youssef têm portos, a nova rota, porque a rota do Caribe está fechada. A droga que saía da Colômbia, Venezuela e da parte norte, né, da América do Sul, sobretudo onde tem ali a parte da Amazônia, a droga que saía dali e ia para o Caribe, rumo aos Estados Unidos e Europa, não vai mais. Porque, graças a Deus, o Trump está explodindo o barco desses terroristas. Agora a rota é Rio de Janeiro e Santa Catarina. E Ceará. Agora eu te pergunto, você que está me assistindo, não é curioso a direita está desunida exatamente nesses 3 estados? Ceará é por onde eles estão indo para poder pegar, fazer o abastecimento da droga. Passa ali no Ceará e vai para o Suriname. Santa Catarina é de onde está saindo. Rio de Janeiro é onde o narcotráfico domina mais do que em São Paulo. Eu estou avisando, eu estou alertando, eu estou tentando despertar as pessoas no Brasil. Político e o povo. Eu não estou nem falando como jornalista, eu estou falando como pai, como alguém que está preocupado com essas pessoas que por algum motivo não gostam de mim. Sabe o que vai acontecer com a minha vida em janeiro de 2027? Eu estaria nos Estados Unidos. Livre, em paz, com a minha família. O que vai ser da vida de você que não gosta de mim, que está no Brasil, chateado porque eu estou dizendo que a única coisa que tem que ser dita é libertar o Bolsonaro? O que vai acontecer com você em janeiro de 2027 ou novembro de 2026? Quando você se der conta que o Alan chato está tocando num ponto que realmente é a única saída que o Brasil precisa ter hoje. Para termos Estados Unidos, Europa, todos os países civilizados do Ocidente socorrendo o Brasil desse regime tirânico do Foro de São Paulo, que é PT mais STF, a única via é o povo. Desculpa, falei que não ia gritar. É o povo, Foi rápido. é o povo gritando pela liberdade dos sequestrados.